Em Bleach, Kenpachi é o título dado ao Shinigami mais forte, porém para alcançar tal posto, aquele que almejá-lo deve cumprir a regra rígida criada pela primeira Kenpachi. É necessário matar o atual detentor do título, já que só pode existir um Kenpachi por geração. Além disso, como a primeira Shinigami a ter esse título, a Yashiro Unohana foi também a primeira capitã da 11ª divisão do Gotei 13 e implementou os métodos usados nela até os dias de hoje. Tradicionalmente, o Kenpachi é sempre o capitão da 11ª divisão, cujo qual já teve um total de 11 pessoas em seu comando, mas infelizmente, ao longo da história de Bleach, apenas 5 deles foram revelados e nesse vídeo você descobrirá tudo o que precisa saber sobre cada um deles enquanto eles serão ranqueados. Ficou curioso? Será que a sua lista é igual à minha? Assista esse vídeo até o final para não perder nenhum detalhe. Galera, antes de iniciar essa lista de fato, vocês precisam entender como esse vídeo irá funcionar, já que não é um ranking comum. Aqui vocês verão um pouco da personalidade e origem dos personagens, como eles se tornaram Kenpachi e suas principais habilidades e poderes, enquanto faço um ranking de todos eles, beleza? Mas antes, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e inscreva-se no canal para fazer parte dessa Gotei 13 do Brasil. Aproveita também e já deixa o like, porque assim o YouTube entende que você tá gostando do vídeo e espalhará ele para mais pessoas poderem assistir, beleza? E bom, recados dados, vamos deixar de enrolação e bora pro vídeo. Em quinto lugar, Kiganjou Kenpachi, o 10º Kenpachi que era capitão durante o arco do retrocedo Pêndulo, que conta a história dos Vizard 110 anos antes da história principal de Bleach. O seu nome verdadeiro era Kiganjou Gosuke, mas pouco se sabe sobre sua origem, poderes ou até mesmo personalidade, já que o único relato que temos dele é quando Hirako comenta que ele não costuma aparecer nas reuniões de capitães porque é preguiçoso, e mesmo quando o motivo da reunião é realmente importante, como a apresentação de um novo capitão, o Urahara, ou até mesmo quando o Gotei 13 estava investigando o estranho sumiço da 9ª divisão, que estava em missão para descobrir o motivo do sumiço de vários Shinigamis na época, que caso você não lembre, foi causado pelo Aizen, já que ele estava fazendo experimentos sobre rolificação. Além disso, sabemos que para se tornar um Kenpachi, ele precisou derrotar o 9º Kenpachi, porém quando e como foi o combate também não sabemos, e a mesma lógica se aplica na maior parte em como ele foi derrotado pelo Zaraki. Claro, levando em consideração o método usado pelo Gotei 13 para se tornar um capitão por meio de combate, sabemos que essa batalha talvez tenha sido na frente de 200 membros da 11ª divisão e serviriam como testemunha, mas pelo que foi nos mostrado no anime, a luta parece não ter ninguém por perto e o Zaraki aparentemente o derrotou com um único ataque. Agora, quando o assunto é a sua Zanpakuto, também não sabemos quase nada. O cabo dela tinha um grande anel preto incrustado com ouro na extremidade, que era aproximadamente do tamanho da palma da mão dele, e estava preso na ponta do cabo, que também tinha uma borda dourada por uma pequena faixa vermelha. Porém, isso é tudo que sabemos sobre ele, e por isso ficará aqui em último lugar. Em quarto lugar, Kuruyashiki Kenpachi, o 7º Kenpachi que não teve o seu combate contra o 6º Kenpachi contado, mas que teve a sua triste derrota revelada nas páginas da novel Espíritos Estarão Sempre com Você, mais conhecida como a novel do Asashiro. E apesar do Kenpachi ser um título que remete ao guerreiro mais forte e geralmente brutal, Kuruyashiki era uma pessoa amigável e extrovertida, e era conhecido por ser amigo próximo do Kyoraku Shunsui, que o conhecia melhor do que qualquer capitão do Gotei 13, e por causa dessa atitude, sua divisão tinha grande respeito por ele, especialmente seu tenente, o Ashido Kano, que caso você não lembre quem é, Shinigami perdido que vive na Floresta dos Menos no Eikomondo e vive batalhando contra a Jukas. Sim, aquele mini arco na Floresta dos Menos é exclusivo do anime clássico de Bleach, mas foi uma adição canônica. Enfim, voltando para o foco do vídeo, Kuruyashiki e Shunsui muitas vezes bebiam sake juntos com o Kitaki, e cada um deles realizava uma festa de bebida para sua respectiva divisão. E apesar da reputação respeitada como Kenpachi, Kuruyashiki era extremamente poderoso, e mesmo que tivesse tudo para ser o tipo arrogante que se enxerga como o mais poderoso, ele na verdade é muito humilde e admite livremente que respeita muito o poder do Genryusai Yamamoto, Takiryu Hikifune e da Unohana Hetsu, bem também como os chefes do clã Shihoin e do clã Kuchiki. Um detalhe bastante importante por dois motivos. Primeiro, ele já se admita ser mais fraco que a Unohana, e dois, prova que mesmo antes de ser promovida para a Divisão Zero, a Hikifune já era muito poderosa. Por falar na Divisão Zero, Kuruyashiki recusou ser promovido para ela, porque se considerava preguiçoso para guardar o palácio e também acreditava que, como Kenpachi, ele deveria estar sempre disponível para qualquer desafiante ao seu título. E aqui é preciso ficar atento a uma possível dúvida de vocês. Ele ter sido convidado para a Divisão Zero indica que ele já possuía o nível dos membros da Divisão Zero sem o selo de sangue que foi mostrado no Core 2 da adaptação do arco da Guerra Sangrenta dos Mil Anos? Não. E o motivo é bem simples. Quando o Shinigami é promovido para a Divisão Zero, ele se torna mais poderoso lá, e é especulado que seja por dois motivos. O primeiro é que eles passam pelo mesmo processo de treinamento que o Ichigo e os outros passaram lá, e dois, o fato de cada um deles
eles ter o Ken dentro de si torna eles ainda mais poderosos. Além disso, esse convite por parte da Guarda Real ao Kuriyashiki contradiz o que é estabelecido no mangá, já que o motivo para um Shinigami ser promovido para a divisão mais forte de Bleach é ter feito alguma contribuição significativa para a Soul Society que tinha sido reconhecida pelo Rei das Almas, como por exemplo a criação das Zanpakutos, a criação do Shihakusho dos Shinigamis ou ainda a criação de almas artificiais. E pelo que foi apresentado do personagem, ele não mostrou nenhuma contribuição realmente significativa. Enfim, no passado, o sétimo Kenpachi foi capaz de derrotar um Lord Hollow que dizia ser um general do Baragan, o rei do Ecomundo na época, e mais precisamente 250 anos antes da derrota de Aizen para o Ichigo, depois de lutar contra vários Hollows em Rukongai, incluindo um Ajuka, Kuriyashiki realizou uma festa com a sua divisão para comemorar e até mesmo teve a presença do Kyoraku, um momento de pura felicidade e alegria que seria transformado em tristeza momentos depois, porque durante a celebração, eles foram abordados por um jovem desconhecido acompanhado por uma mulher misteriosa que desafiou Kuriyashiki para um duelo pelo título de Kenpachi. Esse era Soya Asashiro, que levantou rápida suspeita por parte do Kyoraku, que alertou seu amigo para ter cuidado, mas mesmo assim, Kuriyashiki aceitou o desafio e pediu ao capitão da 8ª divisão na época agir como testemunha, um duelo que antes mesmo de começar já tinha o seu resultado decretado. Kuriyashiki de repente se viu danificado por uma força desconhecida e começou a sangrar. Os membros da sua divisão ficaram malucos, atônitos e se recusaram a aceitar sua derrota e alegaram que o jovem havia trapaceado, algo que os levou a tentar atacar o jovem Soya. Porém, nesse momento, Kuriyashiki, mesmo todo machucado, ativou a sua Shikai e forçou seus subordinados a recuar. Furioso, o capitão exigiu que eles aceitassem sua perda com a honra esperada deles. E para o Shunsui, ele expressou seu arrependimento por nunca ter conseguido testar sua força contra ele, ou Ukitake. Algo novamente interessante, porque é outro momento da obra que reforça como Shunsui e Ukitake estão no mesmo patamar. Após isso, o Soya observa que o Kuriyashiki teria sido capaz de vencê-lo se tivesse usado sua Bankai, mas percebeu que seu adversário se recusou a usá-la para não colocar em risco seus subordinados, algo que em teoria poderia ser usado para colocar o Kuriyashiki acima do Asashiro nesse ranking. Porém, é importante analisar o contexto. O Soya nessa época ainda não era tão poderoso quanto se tornou nos seus dias como capitão, e sequer tinha se fundido com toda a Sociedade das Almas ainda, e mesmo assim conseguiu vencer o sétimo Kenpachi. Outro ponto ainda é o funcionamento da sua Zanpakuto, mas falarei melhor sobre isso já, porque antes é importante comentar como o jovem chamou Kuriyashiki de tolo por esse cuidado com seus subordinados, algo que claramente gerou uma resposta do sétimo, e ele reconheceu Asashiro como o próximo Kenpachi e sussurrou em seu ouvido para não cometer os mesmos erros que ele cometeu e que nunca se segure contra um oponente, porque isso é o que significa ser um Kenpachi. Assim, Kuriyashiki se virou para seus companheiros e morreu com um sorriso no rosto, dizendo que embora ele possa morrer, o título de Kenpachi viverá para sempre. Agora, quando falamos da sua Zanpakuto, seu nome é Gagaku Kairo, e é uma Zanpakuto do tipo vivo, semelhante a Minazuki da Unohana, que assume a forma de uma raia em sua Shikai. Após a ativação, a lâmina manifesta até 13 criaturas com a forma de uma grande esfera branca, com presas enormes que possuem o tamanho de um urso, que irão atacar qualquer inimigo designado por seu dono. E a sua Bankai, curiosamente, também se chama Gagaku Kairo, e é a única Bankai cujo nome é idêntico à sua Shikai, seja na fala ou na escrita, diferente da Minazuki da Unohana, que mesmo possuindo nomes iguais, na Shikai e na Bankai, são escritos com kanjis diferentes. Mas quando essa Bankai é ativada, Kuriyashiki invoca duas mandíbulas gigantes no chão, que irão devorar tudo e qualquer coisa ao seu alcance, tanto vivo quanto inanimado, exceto o próprio Kuriyashiki. Por causa disso, é uma Bankai perigosa o suficiente para que a Central 46 proibisse o Kuriyashiki de usá-lo dentro da Seireitei, uma Bankai realmente magnífica, porém sempre que o Kenpachi a usava, ele não poderia usá-la novamente por 6 meses, uma limitação muito grande, que terá grande contribuição para a posição dele nesse rank, já que se ele lutar contra um inimigo poderoso dentro desse período de 6 meses, não poderá batalhar com poder total. Em terceiro lugar, Yashiro Unohana, a ex-capitã da 4ª divisão do Gotei 13, que no passado foi a primeira capitã da 11ª divisão e a primeira pessoa a usar o nome de Kenpachi. O nome de nascença da Unohana, na verdade, é Hetsu e não Yashiro, como nós pensávamos, e de acordo com o próprio autor de Bleach, em seu fansite, o clube Outside, o nome Hetsu foi o nome que ela recebeu do seu pai, e Yashiro é o nome que ela mesma se deu, um nome que significa 8.000 estilos e que faz referência a ela conhecer todos os estilos de batalha com espadas. No início da obra, a capitã de Bleach tem uma personalidade gentil e calma, que é ainda mais reforçada com a sua fala educada, branda e carinhosa, porém, ela sempre tem aquele ar ameaçador que todos tinham medo e imprimia respeito, até mesmo inimigos que nunca haviam se encontrado com ela, como os Ezequias aceitaram não batalhar com ela durante o arco do Ecomundo, algo que é justificado no arco da Guerra Sangrenta dos 1000 anos, quando é revelado que ela é a primeira Kenpachi e mostra sua real faceta na batalha contra Zaraki, a Shinigami violenta e sanguinária que era conhecida como a maior assassina da Sociedade das Almas 1000 anos atrás, algo que levou Yamamoto a recrutá-la para se tornar um dos membros
fundadores do Gotei 13, e assim ela fundamentou como seria a 11ª Divisão e participou da primeira guerra sem precedentes contra os Quincy's. Porém, não se sabe quase nada sobre esse tempo. A única coisa que se sabe é que durante esses 1000 anos, para aproveitar por mais tempo as batalhas, ela aprendeu técnica de cura com Tenjiro Kirin, e algum tempo depois de se tornar capitã e já ter uma divisão bem estabelecida com vários membros, Unohana partiu uma missão para eliminar bandidos em Rukongai, já que por estar entediada e sem interesse em lutar, vagou de um lugar para o outro em busca de algo que agradasse sua espada e se deparou com um garoto em cima de uma pilha de corpos. Esse seria Zaraki Kenpachi, aquele que em muito tempo conseguiu feri-la, aquele que a fez sentir novamente a alegria da batalha. No entanto, como Zaraki começou a suprimir seu poder inconscientemente para não matá-la, que mesmo criança ele era mais forte que a primeira Kenpachi, Unohana acabou vencendo o moleque, percebeu que ele era o único digno a ter o posto de Kenpachi em seu lugar e se martirizou a vida inteira por fazer ele se reprimir, algo que ela chamou do seu próprio pecado. Pecado esse que seria expurgado quando ela o enfrentou novamente para liberá-lo das suas amarras mentais para ser um grande reforço na batalha contra os Quincy's, mas que infelizmente levou à sua morte. Além disso, 12 anos após a morte de Unohana, os capitães realizaram a cerimônia Kouson Reisai, que faz o corpo dos Shinigamis de alto nível irem para o inferno, sem eles saberem, e nesse processo ela recebeu o título de Espada da Morte, ou Shiken em japonês. E claro, Unohana não tem tantos feitos de batalha na obra, afinal a sua única luta é contra o Zaraki, onde ela matou e reviveu o Kenpachi sem tapa-olho várias e várias vezes, antes dele realmente despertar o seu verdadeiro poder, algo que faz muitas pessoas do fandom chamarem ela de bucha, afinal ela morreu pro Zaraki com a espada selada, mas é importante sempre notar o contexto. Naquele ponto do combate, ela já estava totalmente desgastada e claramente se deixou ser acertada pela espada do Kenpachi, porque havia finalmente realizado sua missão e expurgado seu pecado. Além disso, é nesse combate que tem uma citação dela própria sobre como ela é mais forte que todos, menos ele, algo que, levando em consideração o contexto da batalha, muito provavelmente estava se referindo aos Shinigamis do Gotei 13 vivos naquele momento da história, o que não inclui, claro, o Yamamoto, que já havia morrido pro Rei Quincy. Além disso, o próprio Kuriashiki admitiu que ela era mais poderosa que ele, então acredito que o terceiro lugar para ela nessa lista é o mais justo. Unohana também tem conhecimento avançado em Kido, do fluxo de energia espiritual. Seu conhecimento e domínio em Kido de cura são incomparáveis dentro da Soul Society. Ela é extremamente habilidosa em cura convencional e cura com ervas, e seu conhecimento de anatomia é tão grande que ao examinar o, entre aspas, corpo morto de Aizen, ela concluiu que tinha alguma coisa errada e decidiu investigar a situação. A sua Zanpakutou é a Minazuki, onde em sua Shikai ela toma a forma de uma raia gigante que possui habilidade de cura, e quando pessoas feridas são colocadas dentro da sua boca, elas são engolidas e armazenadas dentro do seu estômago, onde os ácidos estomacais são fortes medicamentos de cura e pomadas que gradualmente absorvem os ferimentos e assim curando os Shinigamis. Além disso, um fato interessante explicado pelo Kubo em seu Clube Outside é que a forma Shikai da Minazuki pode alterar seu tamanho, podendo ser tão grande quanto a vimos no mangá, ou pode se tornar tão pequena quanto o filhote de cachorro. E a sua Bankai também se chama Minazuki, porém agora, a lâmina da Zanpakutou se liquefaz em uma substância espessa, viscosa e semelhante ao sangue, e ao mesmo tempo, essa substância aparece ao redor da Unohana e do seu oponente, como se criasse um domínio de sangue, o que me deixou curioso para saber o que aconteceria caso ela liberasse um local aberto. Mas enfim, com essa katana revestida por essa substância em sua mão e um rio do líquido vermelho à sua volta, ela consegue manipular a substância tanto para ataque quanto para defesa. Além disso, numa cena adicional do anime, o líquido vermelho da Bankai dela mostrou curar rapidamente qualquer ferimento que sofra sem precisar de Kido de cura, e sempre é representado na obra com a luz verde. E aqui, eu preciso levantar um ponto bastante importante, porque antes de ativar a Bankai, a Unohana usou Kido de cura numa ferida feita por Zaraki, algo que também é diferente dos outros usos de Kido de cura, o que me fez especular o seguinte: talvez, ao fazer isso, ela consiga usar o sangue da sua Bankai para se curar, o que seria um uso bastante único de Kido de cura mais de Bankai, e assim faria com que a habilidade da sua Bankai seja realmente apenas a manipulação do sangue. Além disso, alguns fãs acreditam que ela pode corroer também, visto que a própria Unohana e o Zaraki foram mostrados como na forma de esqueletos durante a batalha, porém, o anime pareceu indicar que a cena é realmente figurativa, um simbolismo para o Zaraki despertando seu real poder. Mas aí você deve estar se perguntando, como pode um assassino ter uma Bankai que uma das habilidades possíveis é curar? Bom, eu teorizei mais a fundo sobre esse assunto no vídeo, onde falo sobre o segredo por trás das verdadeiras Bankais de Bleach, e deixarei o link dele na descrição do vídeo para quem quiser conferir depois, beleza? Porque aqui agora iremos para o segundo lugar, o Asashiro Kenpachi, aquele que tem como nome original Soya Asashiro, o oitavo Kenpachi que, como já falei anteriormente, conquistou o título de Kenpachi ao derrotar brutalmente o Kuriashiki. Soya era um membro da proeminente família Asashiro, e durante esse tempo, a vida na Soul Society era muito mais brutal, já que todas as famílias nobres estavam em constante luta de poder umas com as outras, e qualquer um que perdesse essa luta seria falsamente julgado por crimes e condenado a ser executado por rolos capturados. E aqueles com força suficiente
suficiente para lutar contra Hollis, no entanto, seriam enviados para Udangai sem uma borboleta do inferno para que fossem pegos e mortos pelo Kototsu no local. Enquanto o clã Asashiro inicialmente conseguiu sobreviver à luta graças à sua proficiência em Zanjutsu Kido, ao longo das gerações, eles se tornaram complacentes e fracos, confiando apenas em sua riqueza financeira, algo que influenciou o jovem Soya a seguir pelo mesmo caminho, diferente da sua irmã mais velha, que queria se tornar uma Shinigami e preservar o orgulho da sua família. Assim, ela convenceu Soya a se juntar a ela nessa missão. Porém, pouco tempo depois, todo o clã Asashiro foi incriminado por crimes que não cometeu, e todos os membros e servos foram condenados à morte lutando contra Hollis. E como Soya e sua irmã eram os últimos de pé, ela se sacrificou para matar o último Hollow no poço para salvar seu irmão. E apesar dos outros nobres concordarem em deixar qualquer sobrevivente viver, eles quebraram essa promessa e enviaram mais Hollows para matar o Soya. E perante essa covardia e o trauma de ver sua irmã morrer na sua frente, Soya despertou seu espírito Zanpakuto, a Urozakuro, e manifestou seus poderes de manipular o Reishi ao seu redor para brutalmente massacrar todos os nobres presentes, algo que permitiu o garoto escapar para Roukongai. E foi assim, com o pedido da sua irmã em mente, que ele decidiu se tornar um Shinigami, algo que aconteceria alguns anos depois, mais precisamente 250 anos antes da derrota de Aizen em sua batalha contra o sétimo Kenpachi. Porém, como eu já contei como aconteceu isso quando eu estava falando do Kuriashiki, irei seguir para o motivo do porquê ele está em segundo lugar na lista. Decidido a vingar a morte da sua irmã, Asashiro tentou a todo custo destruir todos os Hollows, só que os Hollows são necessários para manter o equilíbrio dos três mundos, e o que o Asashiro queria fazer levaria tudo ao colapso, algo que a GT13 por si só não conseguiu resolver sozinha, já que o poder da Urozakuro se tornou absoluto na Seireitei. Por causa disso, foi necessária a intervenção da Divisão Zero, um feito tão grande que, para vocês terem noção, nem mesmo Aizen, durante o arco de Karakura, teve a atenção da Divisão Zero voltada para ele ao ponto de se moverem. Claro, ele perdeu para um Zaraki pós-arco da Guerra de Karakura, quando se libertou do Muken, mas isso também tem um contexto por trás com vários motivos, mas dois deles importantes são os seguintes. Primeiro, assim como Aizen menciona ao Kenpachi quando ele retorna ao Muken, Asashiro poderia ter acabado com o Zaraki desde o início do combate, mas resolveu brincar e isso acabou fazendo ele perder. E o segundo motivo é que o Zaraki vai evoluindo ao longo do combate, já que o seu subconsciente vai se ajustando ao poder do inimigo, e como Asashiro não finalizou antes dele ficar forte o suficiente para derrotá-lo, isso custou caro ao, entre aspas, vilão. A sua Zanpakuto sempre está ativa na Bankai, e apesar disso, ele mostrou sim uma Shikai durante a novel em que aparece. Uma Shikai que não teve o nome revelado e possui a forma de um Azaushi padrão. Urozakuro não possui uma habilidade própria e, em vez disso, é totalmente dependente da Bankai. No entanto, uma vez que ela retorna à forma Shikai, todo o Reishi que Asashiro havia fundido em Bankai é atraído para ele e condensado na forma de uma única espada, e de acordo com ele, ter se fundido anteriormente com a maioria dos locais da Seireitei significava que a sua Shikai tinha um poder suficiente para superar o Sokyoku. Agora, a sua Bankai, a Urozakuro, tem como habilidade especial fundir-se com todos os seus arredores e controlá-lo, e esse poder se estende a tudo, até mesmo ao ar e ao solo. De acordo com a Yoruichi, o mundo interior da Asashiro é constantemente fundido com o mundo exterior, e ele usou esse poder para fundir seu próprio ser com várias porções da Seireitei, o que fez do próprio local uma mera extensão do seu ser. Ele permite perceber tudo o que se passa dentro daquela área, sejam seres vivos ou não vivos, orgânicos ou inorgânicos. Da mesma forma, ele pode fundir duas ou mais substâncias, não apenas fisicamente, mas qualquer coisa mental e espiritual também. A sua consciência sobre os fatos é tão grande que, mesmo preso no Muken, ele já estava ciente sobre o Ichigo e até mesmo da traição do Aizen. Usando essa mesma habilidade, ele consegue superar a hipnose completa da Kyoka Suigetsu do Aizen Sosuke, embora tenha levado 2 dias para ele conseguir sair do seu efeito. Asashiro pode moldar e manipular um ambiente, seja ele natural ou artificial, e até mesmo tudo que nele existe. Ele pode usar essa técnica para teletransportar grandes distâncias sem esforço, parecendo semelhante à manipulação de espaço-tempo. Porém, assim como a Urozakuro afirma, todas as Bankais têm algum tipo de fraqueza ou limitação. No seu caso, é que como sua Bankai permanece ativa o tempo inteiro, o corpo físico da Asashiro não pode ser treinado, impedindo-o de ficar mais forte convencionalmente e deixando-o severamente enfraquecido se a sua Bankai for negada. E embora a capacidade dessa Bankai de fundir o corpo da Asashiro com Reishi torne muito difícil, se não impossível, machucá-lo normalmente, isso o torna mais vulnerável a qualquer habilidade focada em absorção. Por exemplo, a habilidade da Shikai Puriro Kujaku do Yumichika. Agora, quando falamos das suas técnicas, ele mostrou basicamente 2. A primeira é Seitai Yugo, onde o Asashiro se funde à força com o corpo de uma vítima e o destrói por dentro. Ao atingir o coração do Kuriashiki e os músculos ao seu redor, Asashiro foi capaz de eviscerá-lo e matá-lo. Porém, como os seres vivos rejeitam a presença da sua Bankai muito mais fortemente do que qualquer outra coisa, se fundir com sucesso com o corpo de alguém vem à custa dele se machucar. E a segunda técnica é o Utsusu, que devido a ele ter se fundido com os vários Gigais do Instituto de Pesquisa Shinigami, Asashiro é capaz de usar suas bocas e mãos várias vezes em vários locais diferentes ao mesmo tempo. Isso permite que ele utilize
centenas de Kido de alto nível, como por exemplo o Hadou 96, o Ito Kassou, sem precisar sacrificar alguma parte do seu corpo. Em primeiro lugar, não poderia ser diferente Zaraki Kenpachi, o atual capitão da 11ª Divisão e o 11º Kenpachi, que eu já falei bastante sobre ele em 2 de 3 dos últimos vídeos de Bleach aqui do canal. Todos os 5 potenciais de guerra ranqueados e explicados, e também no vídeo sobre todos os 13 capitães do Arco do Inferno, também ranqueados e explicados. Então aqui irei me ater somente a como ele se tornou Kenpachi, digamos que oficialmente, após vencer a Konohana, e também o porquê dele estar em primeiro lugar na lista. Dias depois de se recuperar de levar uma surra do clone do Rei Quincy, Zaraki é levado ao nível mais baixo do Muken por Konohana para que os dois pudessem treinar e Zaraki despertar o seu poder. Só que de treino a gente sabe que não teve nada. Zaraki enfiava sua espada na Konohana e Konohana a sua nele. Mas falando sério agora, a ligação entre os dois Shinigamis vem desde o passado, quando lutaram pela primeira vez, e está literalmente marcada em seus corpos. A cicatriz no rosto do Kenpachi foi feita pelo Yashiro, e a cicatriz no peito dela foi feita pelo jovem Kenpachi. Sabendo que Konohana é extremamente poderosa e perigosa, Zaraki sequer usa o tapa-olho nesse combate, porque sabia que seria uma presa fácil para Shinigami, mas mesmo assim, não adiantou muita coisa, já que a primeira Kenpachi derrota ele várias e várias vezes, com o intuito de fazê-lo ter experiência de quase morte, para ir aos poucos despertando seu verdadeiro poder, até que em meio ao rio de sangue criado pela Bankai da sua adversária, ele desperta seu poder completamente e consegue finalmente vencê-la, depois de 1000 anos de espera, e pela primeira vez, escuta a voz daquela que estava ao seu lado o tempo todo e não percebia, a voz de Nozarashi, a sua Zanpakuto. Mas claro, para merecer esse primeiro lugar, Zaraki precisou ter alguns feitos relevantes. Conseguiu batalhar de igual para igual contra Gremin, usando o Shikai mesmo usando o tapa-olho, e mesmo não vencendo seu inimigo diretamente, já que ele perdeu para si mesmo, o fato do Gremin não conseguir aguentar o poder do Kenpachi em seu corpo ao tentar se transformar nele, é algo que mostra um pouco do monstro que o Zaraki é, e com a sua Bankai, ele foi capaz de obliterar o Jared antes dele ativar sua Volstagg, e durante a novel do Izagi, foi visto como um dos poucos seres capazes de vencer Hikone Obujino, ao lado do Ichigo e Aizen, e também foi capaz de vencer o Hollow mais forte da história, o Ikkomi Kodomoi, apenas com um único golpe da sua Shikai. Mas enfim galera, esse é o meu ranking atualizado de todos os Kenpachi de Bleach. Concorda ou não concorda? Deixa a tua opinião e o teu ranking aqui nos comentários, e bora debater, que é sempre a melhor parte, porque agora eu vou indo nessa. Obrigado a quem assistiu até o final, valeu, falou!